Bem-vindo, estudantes, à nossa videoaula da disciplina de Tópicos de Pesquisa e Ensino em Geografia Humana. Essa videoaula vai tratar, de um modo geral, sobre os conteúdos que estão abordados nos livros. A gente vai ter algumas conversas com as professoras que ajudaram a construir o livro, no caso a professora Patrícia Regina Ceramelo e a professora Márcia Regina Krupek. De modo geral, a disciplina, o primeiro capítulo, trata sobre a importância da pesquisa, no ensino de geografia. Essa pesquisa que é realizada tanto para a preparação de aulas pelos professores, como também a pesquisa realizada junto com os estudantes, utilizando os mais variados suportes, a fotografia, a colagem, a produção de algum tipo de audiovisual, vídeo. Então, a ideia do primeiro capítulo é apresentar a importância da pesquisa para a prática do ensino de geografia. O capítulo 2 trata mais especificamente sobre a importância de determinados temas, determinados conceitos próprios da pedagogia que nos auxiliam no ensino de geografia. Então, esse capítulo 2 ele vai tratar disso, trazendo uma contribuição, quais são as contribuições em termos de saberes prévios, a importância do cotidiano, de levar em consideração o estudante, o aluno, para a produção da prática de ensino-aprendizado em sala de aula e fora de sala de aula. O capítulo 3, ele vai fazer uma indagação sobre a importância do cotidiano, mas recortando pela discussão sobre as redes, a questão, o que as redes, a forma como os estudantes vivem efetivamente a cidade, o saneamento básico, a área de lazer, a presença de áreas de lazer ou não no seu bairro, como é que isso repercute sobre a qualidade de vida. Então faz uma discussão teórica, para que no quarto capítulo seja apresentada então uma experiência de prática de ensino que valoriza então esse viver do estudante na cidade. Então, nesse momento, a gente está aqui com a professora Patrícia Regina Ceramelo, agradecer a ela pela contribuição e deixar ela falar e apresentar um pouquinho o material que ela construiu para essa disciplina. Obrigada, professor Clayton. Bem, eu estou aqui hoje com vocês, estudantes, para conversar um pouquinho sobre quais as contribuições de algumas teorias da educação, aí no campo da pedagogia, que possam auxiliá-los nesse processo do ensino de geografia. No livro, nós trazemos um pouco da contribuição de alguns pesquisadores, como Paulo Freire, como Demerval Saviani, e a visão que eles têm dessa relação ensino-aprendizagem, o papel da escola na formação do aluno, e é um pouco disso que eu queria contribuir com vocês. Então, assim, quando estamos falando no ensino de geografia, nós estamos falando na formação de pesquisadores que vão pensar a sociedade, a relação dos homens com o meio onde ele vive, e como que nós podemos relacionar, então, esse olhar da geografia com que os pensadores da educação falam sobre isso. A nossa ideia nesse momento é dizer para vocês assim, a relação do ensino-aprendizagem, focando principalmente na aprendizagem do aluno. Como que a escola, metodologicamente, trabalha essas questões? O que é importante, assim, em primeiro lugar, no aprendizado do aluno? São os conteúdos que a escola traz pronta para transmitir aos seus alunos, ou não? São aqueles conteúdos que os estudantes já trazem de casa, da sua vivência, no lugar onde eles vivem, na família onde eles habitam, tudo. Esses conhecimentos que eles trazem, eles devem sobrepor aos conhecimentos prontos da escola. O que nós acreditamos é que essa relação ela deve acontecer de forma dialógica, ou seja, nós não podemos deixar de lado nem o papel da escola com os conteúdos que ela traz já sistematizados para ensinar aos alunos, como também não devemos descartar esse conhecimento prévio que o aluno traz. E, inclusive, acreditamos que em grande parte dos conteúdos específicos da geografia, a gente pode principalmente partir desses elementos, dessa sua vivência, para depois acrescentar os conteúdos sistematizados. Dessa perspectiva, então, professora, o estudante ele tem um papel, junto com o professor, no desenvolvimento da própria teoria e da prática que realiza em sala de aula, como se fosse uma espécie de co-pesquisador? Sim, exatamente. Nós temos
dois viés que podemos olhar para essa questão. Uma, por exemplo, o professor, ele pode trazer para a sala de aula alguns conteúdos sistematizados, né, alguns conteúdos que ele considera importante no ensino da geografia, né, na aprendizagem, né, da geografia, e colocar para os alunos como que eles observam nesse cotidiano dele essas questões trazidas, né, pelo professor, como é que isso acontece efetivamente, né, no bairro onde ele vive, na cidade onde ele mora, né, com as pessoas com quem ele convive. Como pode também, através da pesquisa, ser um processo por outro caminho, que seria dos estudantes começarem a elencar, primeiro, os próprios estudantes trazerem esses elementos, né, e começarem a observar o que tem aqui que nós podemos colocar em questão quando se fala em geografia, né, e aí disso passar para aprofundar nos conteúdos específicos. Nesse sentido, então, o professor, né, tendo com o aluno esse papel de co-pesquisador, né, de co-realização, né, da atividade de produção do saber, seria interessante, então, partir de temas e buscar na realidade esses temas, né, trazê-los da própria realidade, ou, uma vez identificados determinados temas, ir à realidade do estudante para que eles possam ser substantivados em termos de discussão teórica, discussão de conteúdo, para que isso, de certa forma, seja mais parte daqueles que produzem, né? No caso, não seja uma coisa só do professor, né? Daquela ideia de um conteúdo vertical, e consiga, sim, efetivamente produzir algo que seja significativo. Assim, na pedagogia, a gente estuda muito, assim, qual que é a relação efetiva ali na sala de aula, da relação de ensino-aprendizagem. Então, nós podemos falar, assim, que existem perfis de professores, perfis de sala de aula, perfis de alunos, né? Então, o professor ele tem que ter um jogo de cintura para saber com aquela turma que ele está trabalhando, o que é mais viável. Então, se ele está numa turma, né, numa turma de alunos, que existe essa dinâmica, que eles já estão acostumados com essa parceria na pesquisa, com essa forma de contribuir com o ensino, então, provavelmente, esses alunos eles já conseguem autonomamente trazer alguns elementos para o professor encaminhar. Por outro lado, o professor tem que saber que em alguma sala de aula que ele vai chegar, os alunos não estão acostumados com essa metodologia de ensino, né? Que ainda, infelizmente, a gente encontra muita sala de aula onde o aluno simplesmente fica sentado absorvendo conteúdos prontos. Então, se o professor se depara com esse perfil de alunos, né, provavelmente ele vai ter que partir de um outro viés para começar o trabalho. Então, ele vai ter que trazer alguns elementos sistematizados, conversar um pouco sobre esses elementos e aí ir inserindo os alunos, né, de pouco em pouco, através da pesquisa, através da observação do seu cotidiano, né, a elaborar o trabalho final aí junto dos conteúdos. Tá joia. Agradecer a professora, né? Então fica o convite para que todo mundo, né, lendo o livro, participando das atividades que a gente construiu para a disciplina, que consigam pensar futuras práticas, né, em termos de pesquisa e ensino em geografia, que tenham, né, como característica essa ideia do aluno ser também parte importante nesse processo de produção do conhecimento. Sim, eu que agradeço, professor Clayton, e que vocês, estudantes, possam fazer bom uso desse material. Tá joia. Então, dando seguimento à nossa videoaula, nós realizamos uma externa, né, em Pitanga, no município de Pitanga, aqui do Paraná, em que a gente conversou com a professora Márcia Regina Krupek. Então fica o convite agora para vocês assistirem essa entrevista que a gente fez com ela lá, tá bom? Até a próxima. Bem-vindos, alunos e alunas do nosso curso, né, de Educação à Distância. Hoje a gente está aqui com uma professora que contribuiu na construção do nosso livro didático. E eu queria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho sobre ela, né, sua trajetória como professora. Há 2 anos, né, mais ou menos, você entrou no programa de educação, né, continuada do governo do Paraná, né, o PDE. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual foi a tua motivação. Sim, em 2013 e 2014, né, participei do programa PDE, um programa muito bom que eu acredito ter surtido muitos resultados positivos. Então, minha maior motivação durante todo esse tempo como professora, atuando como professora, sempre indaguei a mim mesma, né, tive muitas inquietações a respeito dessa prática, da metodologia que eu uso, né, sempre me questionei, será que, né, aquilo que eu estou trabalhando, essa metodologia que eu estou utilizando, será que ela realmente está sendo significativa para os alunos? Né? Me questionei sobre os conteúdos dos livros didáticos, né? Será que está de acordo com a realidade dos nossos discentes, né?
né? Então, tudo isso, essas inquietações, né, me motivaram a pensar numa proposta assim de relação mais com trazendo os alunos, trazendo a sua realidade para a sala de aula, né? E aí, com a ajuda do professor, que foi meu orientador, né, nesse programa, aí, né, chegamos a um tema, o tema moradia e cidadania. Dentro desse tema, né, de moradia e cidadania, como é que você trabalhou com os estudantes? Como é que foi, né, o trabalho em sala de aula e fora de sala de aula? Dentro desse tema, moradia e cidadania, que eu achei um tema muito importante, gostei muito de ter trabalhado esse tema. Por quê? Porque a gente trouxe, né, procurou buscar o espaço de vivência do aluno, que é a sua moradia, né, o seu espaço que ele vive, as condições de saneamento básico que ele tem. Então, procuramos trazer esse espaço dele como recorte para estudar em sala de aula. Então, percebemos assim que obtive muitos avanços. Por quê? Porque trabalhar com o espaço de vivência do aluno, né, motivou muito, porque a turma que eu trabalhei era uma turma assim bem difícil, uma turma de 33 alunos de 7º ano, uma turma agitada, tinha alunos, heterogênea a turma, alunos com dificuldade de aprendizagem, problemas emocionais, problemas de alunos que já tinham atendimento especial, agressivos, alunos agitados, extremamente agitados, além dos muito inteligentes que às vezes acabavam sendo prejudicados. Então, quando eu entrei a priori, assim que eu entrei para expor a proposta para os alunos, eu pensei, meu Deus, eu não vou atingir objetivo nenhum, né? Mas, no decorrer do tempo, quando eu apresentei a proposta para eles já se motivaram pela diversidade de atividades que a gente iria desenvolver com eles. Quais são as atividades que você desenvolveu com os alunos? São então 32 aulas, foram 32 aulas que eu desenvolvi, 7 atividades, né, com aulas de 50 minutos, né, nessa diversidade então. Primeiro trabalhamos com aulas de laboratório, com o Google Maps, né, onde os alunos se sentiram muito motivados, porque são poucos que têm computador em casa, né, têm acesso a esse recurso, então tornou bem motivante para eles. Essas aulas, eles puderam questionar, situar a sua moradia, né? Uns ajudaram os outros, aqueles que tinham mais dificuldade, né, se entrosaram. Então, eu assim já fiquei bem contente, né, com as primeiras aulas. Percebi assim uma grande motivação por parte deles. E a partir dessa atividade, né, eu trabalhei com os mapas do município, né, também para eles buscar localizar a sua moradia, né? Cada um colocou seu alfinetinho do seu nome, né? Localizar a sua moradia. Um ajudou o outro. Mas não estou conseguindo encontrar. Os alunos que têm assim, mais dificuldade, né, foram ajudados pelos outros, né? Aqueles mais traquinos ajudaram. Assim, eu me surpreendi, porque eles ajudaram os que tinham mais dificuldade. Então, no fundo, o desafio ajudou eles a poderem, inclusive, sim, entre eles, melhorar o comportamento uns com os outros, de participação na sala. De participação. Então, foi uma atividade bem motivante para eles. Depois, trabalhamos com questionários, né, que foi a participação dos pais também, né, que essas questões de saneamento básico, a moradia deles, também os pais ajudaram a responder esses questionários, também tive resultados positivos, né? Eles trouxeram esses questionários, a gente tabulou junto esses dados, né, usando também o caderno de memórias, que foi um recurso muito importante e significativo dentro desse trabalho também. Né? Foi um caderninho que eu pude acompanhar o trabalho dos discentes, né, para ver como que eles foram realizando essas atividades, de que forma. Cada atividade que eu realizei, né, foi feito um roteiro, né, do que eles iriam fazer, né, durante a realização daquelas atividades. Então, os alunos realizavam as tarefas, eu trazia para casa, né, tive um tempinho para corrigi-los, esses cadernos, colocar recadinhos assim bem carinhosos, que é uma outra forma assim que deu bem certo, porque, né, aqueles problemas com alunos que tinham dificuldade, que tinham problemas de comportamento, eu colocava assim recadinho bem carinhoso, bem apelativo, né, pedindo para melhorar a participação, né, o interesse, o comportamento.
E ao receberem de volta esses caderninhos, eles ficavam curiosos, né, para ler esses recadinhos. E com isso eu achei que foi muito importante que eles avançaram também nesse sentido. Além desses gráficos que eu trabalhei com eles, a gente fez passeio. Foram passeios no bairro. Depois também, a partir do passeio no bairro que eles procurei fazer duplas, assim, os alunos que moravam mais próximos, e para eles analisar as condições de vida do bairro. Então, o que eles fizeram? Cada dupla também teve um relatorinho, procuraram fazer entrevistas com as pessoas mais velhas do bairro e trouxeram esses resultados. E com esses resultados também a gente fez um relatório, eles foram comentando. Também foi um trabalho muito produtivo, né, que deu bastante resultado. Depois também, a partir desse conhecimento do bairro que eles fizeram, eles produziram poesias. Essas poesias, assim, foi um desabafo, eu achei. Foram poesias muito realistas. Eles realmente colocaram aquilo que tem necessidade no bairro mesmo, as dificuldades que eles encontram, as melhorias que ocorreram no bairro. Então, eles retrataram realmente. Teve aqueles alunos que tiveram dificuldade, teve aquele aluno que tive que sentar do lado, né, para eles ser escriba de repente, teve aluno que fez uma frase, mas assim, no geral, teve um rendimento muito bom. Achei que foi muito válido essas poesias. Além das questões sobre o lazer também, a gente refletiu um pouquinho sobre as condições de lazer, como que é o lazer, o que eles fazem de bom, né, de lazer, o que a cidade, o município oferece de bom, né, para eles fazerem no fim de semana, no fim de tarde. E também percebi assim que no caderno de memórias, assim, escrevendo, eles tiveram mais facilidade de desabafar, de colocar, né, a ideia deles a respeito desse lazer. E depois que eles, né, refletiram, a gente fez um trabalho em cartolinas, né, para eles retratarem o lazer, né, o que eles têm disponível aí no lugar onde eles moram. Também saiu trabalhos muito bons. Também aí fizemos vários estudos, né, sobre a casa, explorei textos, né, sobre casa, diversidade de casa, né, para que eles não se sentissem, na verdade, né, diferente um do outro, né, porque eu tenho mais, o outro coleguinha tem, né, a casa melhor. Refletimos bastante sobre essas questões de moradia. E também eles retrataram em desenho também essa moradia deles. Teve alguns alunos assim que colocou realmente as condições de vida, de moradia deles no papel, mas teve aluno que tentou, né, retratar uma outra realidade, que né, ficou com vergonha de realmente fazer, o coleguinha dedou ele lá, não, essa aqui não é a tua moradia não é desse jeito, né? Então a gente procurou trabalhar essas diferenças também, questões de saneamento básico, né? Refletimos com eles as necessidades, já que eles já haviam visto, né, com os moradores, né, com os pais, e através de vídeos, de músicas, trabalhamos um pouquinho sobre essas questões, rodas de conversa, né? Trabalhamos de forma diferenciada, fizemos uma roda, né, para sair daquelas filas, né? Uma forma diferente de trabalhar com eles, para eles falarem, comentarem sobre o saneamento básico que eles dispõem. E a partir daí, né, fizemos visitas, saídas de campo, que essas visitas foram maravilhosas, saídas de campo. A gente fez a visita na estação de tratamento de água, de rede de esgoto, né? E assim, meu Deus, me realizei. Percebi assim que os alunos se soltaram, apresentaram assim muito interesse, perguntaram, né, observaram. Então essas aulas de campo, elas aproximaram, acho que aproximaram mais assim, eu como professora deles. Eles adquiriram uma maior confiança. Professora, onde que nós vamos de novo? Né? O que nós aprendemos? E através dessas aulas, o que eu percebi? Que trabalhei dinâmica, né? Depois que a gente voltou das aulas de campo, trabalhei dinâmicas para saber o que realmente eles aprenderam. E também fizemos outra visita, outra saída de campo, né, no Marco Geodésico Histórico do Paraná, que encontra-se em Pitanga, né? Que demarca o município, né, o centro do Paraná, e foi uma visita maravilhosa também, porque lá tem um museu de imagens, né,
que mostra a história do município. Então, são imagens grandes, tem uma pessoa que explica lá para eles essas imagens antigas, que retrata todo o histórico do município. Então, percebi sim, muito interesse deles, né, se motivaram realmente para, né, conhecer um pouquinho sobre a história do município. E como que eu percebi os resultados? Porque eu reproduzi algumas imagens grandes, né, para que eles depois pudessem retratar. O que essa imagem representa? Trabalhamos em sala de aula grupos, né, onde eles tinham que escrever o que significava aquela foto, aquela imagem do município. E realmente eles conseguiram retratar, né, com a própria letrinha deles, né, escreverem e retrataram essas imagens, o que significavam, passaram a reconhecer realmente o município que eles vivem. Também trabalhei com entrevistas, né, elaboramos com eles mesmos as questões, né, e enviamos para os pais para eles responderem juntos. Então percebi assim que teve mesmo a participação dos pais, onde eles relataram, né, as necessidades, né, que muitos relataram sobre a questão da saúde, né, que é bem precária no município, que falta médicos, não tem médicos nos postinhos, quem atende são enfermeiras, né, a necessidade de uma UTI para o município. Relataram também, né, sobre as necessidades de pavimentação, policiamento, segurança, né, e também os avanços que teve também no município. Relataram também sobre os pontos turísticos que já apresentam, né, no município, faculdades que já tem também, o marco geodésico também, que foi um avanço para o município. E aí a gente fez junto com eles um diagnóstico de tudo, o que precisa melhorar e o que esse município avançou. Essa variedade de recursos, né, que cativou, que motivou eles, né, essa metodologia que eu utilizei, a gente fez uma exposição final, né, que fazia parte da última atividade. Essa exposição final aconteceu no próprio colégio, né, num dia marcado pelo diretor, onde praticamente toda a comunidade participou. Era um dia chuvoso, mas mesmo assim a comunidade se mostrou presente, né, onde os alunos puderam aí expor todos esses resultados, né, um grande mural. Eles mesmos ajudaram a gente a produzir esse mural, né, com todos aqueles desenhos, as imagens, as fotos das saídas de campo, os mapas, enfim, os poemas que eles produziram, todos os trabalhos deles, né, que eles reproduziram e apresentaram para a comunidade escolar. Eu fiz uma fala, né, comentando sobre o trabalho que eles desenvolveram, né, e os alunos apresentaram o hino do município, né, apresentaram, declamaram as poesias que eles mesmos produziram, e foi um sucesso, foi assim, inesquecível. Eu acho que é um marco para a escola, que a escola nunca vai esquecer. O trabalho que você desenvolveu, ele foi socializado com outros professores, né? Como é que foi isso? Isso. Foi no GTR, é o Grupo de Trabalho em Rede, né, que a gente tem um número de X de alunos, né, 15, 16 alunos, onde a gente discute essa proposta, né, passa para os professores e eles vão opinar, né, sobre o meu trabalho, sobre o que eu estou desenvolvendo. E percebi assim que houve uma grande aceitação por parte dos professores, né, eles gostaram, muitos comentaram que aplicaram essa proposta, essa metodologia, né, que surtiu efeito com eles também, e também comentaram que foi uma proposta inovadora, né, que trouxe muitos pontos positivos na prática dos professores também. E foi muito gratificante. Vejo isso como um trabalho assim, fundamental. Hoje vejo esses alunos no 9º ano já, como eles são diferentes, acredito que houve mudanças, né, a partir desse projeto bem trabalhado com eles, professor. Tá certo, tá ótimo. Obrigado, Márcia, né? É um prazer ter trabalhado contigo na construção do projeto, na implementação dele, e que ele inspire muita gente, né? Que você ainda continue muitos anos trabalhando com o ensino, né? Que você tem uma grande vocação para isso. Obrigada. Parabéns, professor. obrigado. Bom, portanto, então, né, alunos e alunas,
A gente conversou com a Márcia, né, com a Márcia Regina Krupek, que trabalhou o tema da cidadania e a cidade, né, a moradia, a condição de moradia do estudante, procurando resgatar, né, a trajetória de vida do estudante, trazer esses saberes prévios, o conhecimento que ele tem sobre o seu meio, e a partir disso problematizar, né, de modo a construir, né, a teoria em sala de aula baseada nessas experiências que os alunos já trazem. Então, espero que fique aí um convite a vocês no futuro para experimentarem trabalhos nessa linha, nessa perspectiva. Obrigado.